Estamos de volta com um plantão especial do jornalismo da TV Record, que acompanhou durante toda a madrugada a votação decisiva no Senado Federal. Às 6h30 da manhã, os senadores decidiram pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff por 55 votos sim, 22 votos não. Em 24 anos, desde a redemocratização, Dilma Rousseff é a segunda presidente afastada do cargo por um processo de impeachment. Processo esse que vai seguir no Senado. Serão mais alguns meses de investigação, de julgamento. Provas serão analisadas, testemunhas serão ouvidas dos dois lados, tanto de acusação quanto de defesa. O último a falar nesse processo de hoje, nessa votação de hoje, foi o advogado-geral da União, que defendeu mais uma vez que a presidente Dilma não cometeu crime de responsabilidade e, portanto, não merece ser punida com o impeachment. Essa votação de hoje não é definitiva, como eu disse, tem um processo de investigação pela frente, mas ela tem um impacto muito grande porque o Brasil troca de presidente a partir de hoje. Dilma Rousseff, assim que assinar um documento de notificação dessa decisão, passa a ser presidente afastada e Michel Temer passa a ser o presidente interino. Ao longo desses próximos meses de investigação no Senado, então, se for confirmado, mais uma vez numa votação como a de hoje, 55 votos sim, bastam 54 votos sim ao final de todo o processo para que então o impeachment seja consolidado, consumado e então o vice Michel Temer passa a ser, caso isso aconteça dentro de alguns meses, o presidente, definitivamente presidente do Brasil até 2018. Foi uma longa sessão de mais de 21 horas. Todos os senadores que quiseram puderam se expressar. Ao todo, 71 senadores se inscreveram. Tiveram cada um deles 15 minutos. A grande maioria absoluta usou os 15 minutos até tocar a sirene dentro do plenário do Senado, avisando que o tempo estava encerrado. Então, todos puderam discursar. Tivemos discursos inflamados dos dois lados, tanto de defesa da presidente Dilma, os governistas falando que ela não merece a punição e que esse processo inventou um crime para punir a presidente Dilma Rousseff. Essa é a versão dos governistas, mas a oposição, por outro lado, também fez muitos discursos dizendo que está claro que a presidente merece sim a punição pelo impeachment por ter cometido crimes com pedaladas fiscais, manobras no orçamento que maquiaram as contas públicas do governo e com isso afetando profundamente a economia brasileira. Você segue acompanhando as imagens e também vamos voltar com as informações do repórter Eduardo Ribeiro, que está dentro do plenário do Senado. A sessão já foi encerrada pelo presidente Renan Calheiros já há alguns minutos, né, Eduardo? Mas ainda tem gente aí dentro do plenário do Senado e não só senadores, não é isso? Noite longa essa, viu, Adriana Araújo? Muita gente aqui não dormiu, quem dormiu apenas cochilou, alguns parlamentares em seus gabinetes com o assessor do lado. Atenção, está na hora do senhor discursar, atenção, falta uma hora para a votação. Esse foi o ritmo daqui durante toda a madrugada de hoje. Você disse bem, agora nós temos menos senadores no Senado e mais deputados federais. Dá uma olhada, agora eles começam a diminuir a frequência, mas o que chama a atenção é que depois dos votos chegou a hora dos selfies ou das selfies, porque muitos parlamentares continuam fazendo fotos, vídeos e não só os senadores e deputados não, também filhos, parentes, amigos, assessores, todos querem garantir nesse momento um registro histórico do dia em que uma presidente da República foi afastada do cargo diante de um processo de impeachment. Vale lembrar, Adriana, que a lei do impeachment é de 1950 e depois da redemocratização brasileira, exatamente todos os presidentes brasileiros foram alvos de pedidos de impeachment. Claro, a maioria dos pedidos foi arquivada, morreu antes mesmo de chegar aqui ao Senado da República. Entretanto, esse é um instituto muito utilizado no Brasil e ainda assim sofreu várias críticas do presidente do Senado, Renan Calheiros, que disse que é necessária uma reforma política urgente no país, inclusive a mudança da lei do impeachment. Mas só para voltar a falar aqui sobre o plenário do Senado, o que a gente vê também são peças publicitárias pré-eleição de 2018. Muitos parlamentares nesse momento gravam vídeos, alguns deles com câmeras profissionais e microfone, vídeos que serão anexados às suas páginas na internet e já serão antecipados, ou melhor, guardados para a próxima campanha. A campanha municipal, para quem eles estiverem apoiando, e para a próxima eleição, a eleição de 2018, Adriana. É o que eu ia dizer, Eduardo, não só 2018, mas já agora esse ano na eleição municipal, esse processo todo do impeachment certamente vai fazer parte do debate municipal, uma vez que
por alguns meses ainda teremos o impeachment na pauta do Senado nesse processo de julgamento da presidente Dilma Rousseff. Daqui a pouco eu volto a falar com o Eduardo Ribeiro, mas as atenções se voltam agora para a presidente Dilma, que nas próximas horas deixa de ser a presidente, efetivamente a presidente do Brasil, e passa a ser a presidente afastada. Dentro de mais alguns momentos, ela deve se seguir do Palácio do Alvorada para o Palácio do Planalto. É no Palácio do Planalto que ela vai assinar a exoneração dos ministros. Quase todos os ministros vão deixar juntos o governo com Dilma Rousseff. Apenas o ministro dos Esportes permanece, por ser um ano de Olimpíada, portanto, uma pasta estratégica. E também o presidente do Banco Central, por todo o reboliço, toda a repercussão no mercado financeiro que a decisão vai provocar. Então, portanto, o presidente do Banco Central também permanece na função até que Michel Temer assuma e anuncie, então, a sua nova equipe. Isso vai acontecer ainda hoje, não haverá uma cerimônia de posse oficial. Dilma Rousseff não transfere o cargo para Michel Temer, eles não vão nem se encontrar, mas Michel Temer, assim que for notificado pelo Senado, é o presidente em exercício e, portanto, falará como tal. Fará um pronunciamento e a expectativa é de que anuncie, ainda hoje, praticamente, todos os novos ministros. Portanto, eu quero chamar agora a repórter Franci Rodrigues, ela quem está na frente do Palácio do Planalto, e a expectativa grande agora aí, né, Franci, sobre os próximos passos e as próximas palavras da presidente Dilma Rousseff depois dessa decisão pelo afastamento. Bom dia, Franci. As suas informações, por favor. Bom dia, Adriana. Pois é, aqui a movimentação é zero ainda. Nem o pessoal que cuida da segurança aqui na frente veio fazer aquele cordão de isolamento para receber aí o comboio da presidente Dilma, né, da presidente afastada agora, Dilma Rousseff. E não há manifestação nenhuma, até porque a esplanada dos ministérios toda continua interditada, ninguém passa. A gente viu mais cedo um pequeno grupo de manifestantes que foi em frente ao Congresso Nacional e soltou foguetes lá. A gente ouviu também aqui da frente do Palácio do Planalto fogos vindos ali do Palácio do Jaburu, que fica bem perto aqui do Palácio do Planalto. Mas por enquanto aqui nenhuma movimentação, Adriana. Obrigada, Franci. Falando aí ao vivo, de frente do Palácio do Planalto. As manifestações, só para que todos acompanhem o que aconteceu durante essa longa noite em Brasília, essa longa sessão do Senado, as manifestações não foram grandes. Houve alguns confrontos entre manifestantes contra o impeachment e policiais, mas nada muito grave. Não havia uma multidão na esplanada dos ministérios. As manifestações, em geral, foram menores do que dos dois lados esperavam, até porque dos dois lados, tanto do governo quanto da oposição, já havia a expectativa de que o resultado já era conhecido. O governo sabia que essa já era uma batalha perdida e que a oposição tinha votos suficientes para o afastamento da presidente Dilma, que foi decidido às 6h30 da manhã. Da eleição ao afastamento em 1 ano e meio, foi o que viveu a presidente Dilma Rousseff. Veja agora os principais fatos que levaram ao impeachment, a esse momento do impeachment da presidente. Com mais de 54 milhões de votos, Dilma Rousseff é eleita para o segundo mandato, mas não sai consagrada das urnas. Ao contrário, o candidato da oposição, Aécio Neves, consegue 51 milhões de votos. E a eleição termina com o país dividido. A presidente demora para tomar decisões. Joaquim Levy, escolhido para arrumar as contas públicas, só assume em janeiro, com a maior inflação em 12 anos. Na política, a primeira derrota vem um mês depois da posse com a eleição de Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Meus queridos brasileiros... Em março, Dilma pede paciência aos brasileiros que respondem com uma nova forma de protesto, o panelaço. E as manifestações contra o governo se espalham. Mais de 2 milhões de pessoas saem às ruas. Ou nós mudamos o país, ou ninguém muda. As investigações da Operação Lava Jato avançam. As delações premiadas trazem a crise para perto do Palácio do Planalto. O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, é preso acusado de receber propina e doações ilegais. A presidente da Petrobras, Graça Foster, pediu demissão hoje junto com outros 5 diretores da empresa. Dilma tenta reorganizar a base no Congresso e põe Michel Temer na articulação política. Preciso pensar no país, acima dos partidos. Mas a relação com o vice fica ainda mais distante. Enquanto nomes importantes da política e alguns dos maiores empresários do país são presos pela Polícia Federal, as denúncias chegam a Eduardo Cunha, acusado de receber propina de empreiteiros.
ele era merecedor de 5 milhões de dólares. Em seguida, o presidente da Câmara rompe com o governo. O Brasil entra oficialmente em recessão. O desemprego aumenta. E a popularidade da presidente despenca. 71% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. As agências de risco classificam o Brasil como mal pagador. O Tribunal de Contas da União rejeita as pedaladas fiscais do governo que seriam usadas como principal argumento para o impeachment de Dilma. Um dos fundadores do PT, o jurista Hélio Bicudo, assina o pedido. E ninguém vai tirar essa legitimidade que o voto me deu. Pela primeira vez na história, um senador no exercício do mandato é preso. O líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, foi acusado de atrapalhar a Operação Lava Jato. Quando os deputados do PT anunciam que vão votar contra Cunha no Conselho de Ética, o deputado retaliou. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Em dezembro, numa sessão secreta e tumultuada, os deputados elegem a comissão do impeachment, mas o Supremo suspende a sessão. Há menos de um ano no cargo e sem conseguir mudar os rumos da economia, Joaquim Levy deixa o governo. O Brasil começa o ano com mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. Colocando currículo em todos os lugares e não consegue emprego. O aumento do desemprego, o nível alto de endividamento e os juros elevados têm desanimado os consumidores. O rombo nas contas públicas passa dos 100 bilhões de reais. A inflação supera os 2 dígitos. A economia brasileira recuou 1,9%. A crise política se agrava com a prisão do publicitário João Santana, responsável pela campanha eleitoral da presidente. E os protestos pelo impeachment ganham força pelo país e são as maiores manifestações populares desde as diretas já. Sem o apoio no Congresso, a presidente tenta a cartada final: nomear Lula para a Casa Civil. E só usa em cargo de posse. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Bom. Tchau. Tchau, querida. Mas a divulgação da conversa da presidente provoca grande comoção e a nomeação é suspensa pelo Supremo. Na Câmara, o processo contra a presidente avança. E num domingo, o Brasil parou para acompanhar a votação. Sim para o futuro! O prosseguimento do impeachment é aprovado por 367 votos. Está autorizada a instauração de processo. Menos de um mês depois, a presidente é afastada pelo Senado. Você acaba de acompanhar todos os fatos políticos e econômicos mais marcantes do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Dilma teve 1 ano, 4 meses e 12 dias de governo nesse segundo mandato, porque no dia de hoje, 12 de maio, às 6h30 da manhã, ela foi afastada do cargo pelo Senado Federal, que aceitou abrir um processo de julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu repito os dados e o placar, porque são 7h11 da manhã. Muitos brasileiros foram dormir ontem à noite com a informação de que seria uma sessão longa e acordam agora ainda sem saber a informação. Portanto, a informação é: por 55 votos sim e 22 votos não, o Senado Federal admitiu o processo de impeachment, vai dar início a uma fase de julgamento da presidente Dilma, mas a partir de agora ela está afastada do cargo, será notificada dentro de algumas horas e, portanto, será a presidente afastada do Brasil e vai assumir o vice Michel Temer. Nesse momento, no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente Michel Temer, ele e sua equipe preparam o pronunciamento, o discurso que Temer vai fazer. Como o repórter Eduardo Ribeiro nos antecipou aqui, ele não quer nada muito, digamos, com muita pompa, porque não haverá uma cerimônia de posse, então ele quer algo singelo, mais simples, mas ele está definindo agora os pontos finais desse discurso. Já está acertado que o primeiro ponto é falar de economia, fazer um apelo e mostrar uma determinação do esforço, de um interesse grande de recuperar a economia brasileira. A primeira manifestação desse esforço do presidente interino Temer deve ser com corte de gastos, cortar nas contas do governo, cortando primeiro ministérios. Ele deve fazer fusões de ministérios, já anunciou algumas por seus aliados, pelo menos 10 pastas serão cortadas. Outro ponto do discurso do vice-interino Michel Temer, do presidente interino Michel Temer, dentro de algumas horas, é o apoio à Lava Jato. Havia uma
um temor, uma preocupação de que aliados de Michel Temer, que são citados na Lava Jato, pudessem trabalhar contra as investigações da Polícia e da Justiça Federal. E nesse discurso ele deve declarar apoio à Operação Lava Jato. E vai fazer também um apelo à pacificação, à unificação do Brasil nesse momento, que se viu dividido entre dois polos, entre dois lados, o lado dos governistas, da presidente Dilma Rousseff, que consideram essa decisão do Senado de hoje um golpe, e o lado da oposição, que considera a saída mais adequada e urgente para o Brasil retomar o crescimento e tentar vencer essa crise econômica. Eu volto a falar com o Eduardo Ribeiro, de dentro do plenário do Senado Federal, que, como eu disse, aprovou, portanto, agora há pouco o afastamento da presidente. É o secretário do Senado, o Vicentinho, o primeiro secretário, não é isso, Eduardo, que vai entregar o documento por uma questão regimental a toda uma burocracia, um procedimento que tem que ser seguido para que, então, essa decisão passe a ser cumprida efetivamente. É isso, Adriana. Quando você recorre aos arquivos para saber como aconteceu o mesmo episódio no governo Collor, o então primeiro secretário da mesa executiva saiu do gabinete dele com uma pasta nas mãos, percorreu os gabinetes, os corredores do Senado da República, passou por uma ala subterrânea, atravessou a Praça dos Três Poderes, na verdade a parte de trás, ingressou no tudo a pé, né? Agora também é uma notificação pessoal, mas ela será mais célere, mais rápida, mais tranquila. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, fez a leitura do documento, exatamente do texto do documento que vai ser entregue à presidente Dilma Rousseff nas próximas horas. E nele diz qual foi o resultado da votação, 55 pelo afastamento, 22 pelo não afastamento, e também qual o número da lei, qual o interesse legal desse processo. Ontem, o que muita gente não prestava atenção era no plenário da Câmara dos Deputados. Eu tive a curiosidade de dar um pulo até lá, Adriana, durante os discursos, foi uma sessão imensa, longa de discurso aqui no Senado, e lá na Câmara dos Deputados me chamou a atenção o seguinte, um plenário quase vazio e alguns pronunciamentos questionando a sessão do Senado pela admissibilidade. Por quê? No processo de Collor, e segundo a Constituição brasileira, a admissibilidade do impeachment cabe somente à Câmara dos Deputados. Tanto que quando, no caso de Collor, o Senado foi notificado da decisão da Câmara, imediatamente abriu-se uma comissão, aprovou-se a comissão e já se afastou o presidente Collor. Aqui não, houve uma nova votação pela admissibilidade. E que palavra complicada é essa? Admissibilidade é se é razoável o processo, se ele está correto do ponto de vista formal, do ponto de vista teórico, se as denúncias apresentadas estão ok. E no fato, de verdade, depois das orientações do Supremo Tribunal Federal, algo que também não aconteceu no caso do impeachment de Collor, o STF disse: o Senado deve receber a notificação da Câmara e também admitir ou não se ela é razoável, se ela é admissível, se a denúncia é admissível, para só então afastar a presidente da República. Por isso tivemos mais essa votação e teremos agora, na fase do julgamento, outras duas. Agora abre-se novo prazo para a defesa da presidente Dilma Rousseff, abre-se mais prazo, inclusive, para a possível produção de novas provas, mais depoimentos. Quer dizer, esse é um julgamento político com regras legais e jurídicas. Entretanto, é um julgamento como outro qualquer. Quando o Ministério Público formula uma denúncia contra alguém, isso aconteceu lá na Câmara dos Deputados. E agora, a ampla defesa continua obedecida no Senado até a pronúncia, que é o termo que é utilizado aqui, se de fato a presidente Dilma Rousseff tiver que ser afastada do cargo. Ela uma pessoa virá réu num processo a partir do momento que ela é pronunciada. Isso acontecerá numa próxima votação, se o relatório também for aprovado por maioria simples. Depois, ela será julgada e com os direitos políticos cassados e efetivamente e definitivamente retirada do cargo se o Senado da República aprovar por uma maioria qualificada, que seria 2/3 da quantidade do número de senadores presentes. Perdão, são 54. Nós hoje tivemos 55. Quer dizer, há força política e há números não só para o afastamento, mas também para esse julgamento da presidente Dilma Rousseff. Me chama a atenção, Adriana, já devolvendo para você o seguinte: Humberto Costa, líder do governo, que sucedeu Delcídio do Amaral, que foi cassado aqui pelo Senado. Humberto Costa ontem já falava como seria a vida do PT no Senado no governo Temer. Então, ontem mesmo, antes da votação, que só aconteceu aqui meia hora atrás, o PT dentro do Senado já falava do futuro
e já pensava e tinha como crível, como possível o futuro que nós estamos vivendo agora, que é um futuro de 2 presidentes, uma afastada e um interino em exercício, o que vai ser oficializado nas próximas horas. A presidente Dilma Rousseff ensaiou vários discursos ontem de manhã no Palácio da Alvorada, escreveu alguns textos, uma equipe da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, estava à disposição da presidente o tempo todo para gravar um vídeo, uma mensagem que de fato foi gravada quando as coisas já se encaminhavam para o final aqui no Senado da República. Esse vídeo deve ir para as redes sociais nos próximos minutos, nas próximas horas, e também deve ser utilizada como uma peça de defesa da presidente Dilma, que continuará falando em resistência, em ilegalidade, em golpe e vai acusar o governo Temer de ser um governo sem legitimidade. Adriana Araújo. Eduardo Costa falava então da posição do líder, do senador Humberto Costa, que antes mesmo da votação já admitia a derrota, dizendo que o PT passa a ser agora o maior partido de oposição do Brasil. Ele reforçou que não vai ser uma oposição ao Brasil, mas que o PT vai fazer oposição dura ao vice, que agora será o presidente interino, Michel Temer, porque considera que ele é um presidente ilegítimo, porque chega ao poder, assume a função de presidente na visão dos apoiadores da presidente Dilma num golpe. O governo Dilma, agora a presidente afastada Dilma, vai insistir nessa versão do golpe de que está sendo vítima de uma injustiça, não só nesse vídeo que ela gravou, que será liberado para as redes sociais, mas também num possível pronunciamento, numa possível conversa com jornalistas agora de manhã. Isso tudo antes dela ser notificada, a expectativa é de que ela exonere todos os ministros, praticamente todos os ministros, depois então faria um pronunciamento aos jornalistas ao vivo por volta de 10h da manhã e na sequência, ao assinar o documento, a notificação do afastamento, então ela se silenciaria e viajaria para Porto Alegre. Essa é a previsão que até a meia-noite era passada por assessores próximos, diretos da presidente Dilma Rousseff. Tudo vai depender das decisões pessoais dela. Agora de manhã, ela que está no Palácio da Alvorada ainda não se dirigiu para o Palácio do Planalto. Também há a expectativa de que os senadores que apoiam Dilma Rousseff se dirijam para o Palácio do Planalto, juntamente com o ex-presidente Lula, para que eles acompanhem Dilma nessa saída. Foi pensada uma descida da rampa como um gesto simbólico, depois a presidente Dilma foi convencida de que não era uma boa decisão, porque seria a foto final de um governo, seria muito marcante. Portanto, ela deve sair pelo térreo do Palácio do Planalto, se encontrar com manifestantes. Agora há pouco nós mostramos imagens ao vivo, ali da frente do Palácio do Planalto. Se tivermos a imagem, vamos mostrar mais uma vez. Não havia manifestantes. Olha só, imagens ao vivo aí da frente do Palácio do Planalto. Nossa equipe está a postos de plantão lá, mas por enquanto tudo muito tranquilo. Você vê ali as grades protegendo a frente, toda a frente do Palácio do Planalto, mas não há manifestantes nesse momento. A expectativa da presidente Dilma é de que os senadores que votaram com ela, os 22 senadores que votaram com ela, além dos deputados que estão em Brasília e que são a favor da presidente Dilma, se dirijam para o Palácio do Planalto para acompanhá-la nessa saída. Como eu disse, até a meia-noite era o que estava decidido, que ela falaria com os jornalistas por volta de 10h da manhã desta quinta-feira, mas tudo depende agora do humor, de como a presidente Dilma Rousseff está após essa notícia de que a oposição conseguiu um placar, uma vantagem muito grande na votação de hoje, que exigia apenas maioria simples, metade mais um dos presentes, mas os senadores conseguiram o quórum qualificado, 55 votos sim, pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff.